Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Edith Rocha, a professora Guida me pediu que está atrasada, presa numa reunião do CAD e que não pode fazer a abertura oficial hoje à noite. E para mim é um prazer, uma honra realmente muito grande que eu possa acolher uma pessoa que, além de ser um pesquisador renomado, que tem uma carreira brilhante em termos de musicologia, e essa particularmente a musicologia histórica, o Márcio é um grande amigo também. Ele tem feito um trajeto em termos de linha de pesquisa dessa musicologia luso-brasileira, com esse diálogo particularmente da ópera que vocês vão ouvir hoje, que provavelmente, muito dificilmente, vocês terão acesso até bibliograficamente ao conteúdo que ele tem conhecimento. Por isso, trata-se de uma referência internacional nesse campo, que eu realmente tenho uma admiração profunda e que é uma honra receber hoje aqui. Por isso, o Márcio está trabalhando agora na Universidade do Estado de Amazonas e tem feito um trabalho ótimo até com a orquestra. Ele tem feito a direção de uma orquestra barroca do Amazonas, com vários discos inéditos, com repertório inédito dessa temática, da qual vocês vão ouvir nessa palestra, e que tem feito um trabalho também de fluxo da linha pesquisa que tem desenvolvido e que tem dialogado imenso com vários núcleos de pesquisa no Brasil e internacional. Por isso, eu peço que todos se juntem a acolher o professor Márcio Páscoa para essa palestra. Então, boa tarde. Eu aqui agradeço as gentis palavras da Edith e já vou também agradecendo o espaço, a confiança e a atenção de vocês. Eu sei que tem um tempo para obedecer, né, aqui. E então, podemos já mudar? Então, o problema da ópera no Brasil do século XVIII, como a Edith falou, o problema de não termos ainda livros específicos é aquele problema com música brasileira de um modo geral, né? A gente esbarra em diversas dificuldades e a que está em relação à ópera é uma bastante conhecida da música brasileira. Quanto mais vai recuando no tempo, menos partituras a gente tem. E as nossas partituras, né, elas muitas vezes não estão nem sistematizadas, porque a gente também não conhece muito bem os acervos, né? Daí a importância da pesquisa, né? Daí a importância de vocês, né, estarem aqui e, de repente, alguém se sensibilizar e trabalhar com esse tema e trabalhar também com outros temas, né, de importância para o patrimônio musical brasileiro. Mas uma das coisas importantes aqui também é a gente levar em consideração, né, como que a gente vai abordar uma história que não tem a documentação, vamos dizer assim, mais conhecida, mais tradicional, mais oficial sobre música, que seja, né, as partituras. Então, a gente tem que tratar a coisa da seguinte forma, né? A gente tem que ampliar as nossas fontes de pesquisa. Então, não é só a partitura que informa a história da música. A gente tem uma vasta literatura, que são documentos de viajantes, são cartas, são relatos que eles dão, muitas vezes também um livro de assentamento, de pagamento de músicos, né, para uma atividade oficial ou até mesmo uma festa. Isso pode ser um documento histórico importante. A gente sabe que aquela pessoa recebeu X de dinheiro para estar ali tocando. Muitas vezes tem também o repertório. É muito comum também que, ao lado desse tipo de documentação, a gente veja algum tipo de registro oficial das instituições, porque ali também vão começar a aparecer nomes importantes para compor esse panorama. Aí também começa a entrar uma outra forma de documentação, que é a documentação iconográfica. Muitas vezes a gente não tem um registro de um teatro, mas a gente tem uma planta de uma cidade em que está lá inserido, previsto a construção, ou muitas vezes, né, um teatro ou de um espaço onde vai se destinar a apresentação musical. Outra coisa importante é o próprio documento patrimonial das cidades, como a sua arquitetura ou o seu, né, desenvolvimento urbano. Quer dizer, ele põe em prática aquilo que a cidade vai viver, né? Muitas vezes nós temos, nessa documentação patrimonial, a indicação
clara de que existe, né, uma vida cultural forte e, portanto, que existe a presença de espaços de diversão pública, ou teatros, ou salões, e coisas assim. Mas a gente também tem uma abordagem que precisa mudar. Às vezes a gente é muito estruturalista, e a gente já deve ter ouvido falar em algum momento da graduação, em estruturalismo ou positivismo, como sendo justamente aquela abordagem que a gente dá que depende de provas documentais, né? Mas às vezes não tem os documentos, como a gente já falou. Os documentos eles são informais. Então, a gente tem que fazer uma interpretação, daí a palavra hermenêutica, e que leve em consideração o estudo de um todo, de um conjunto, ou seja, a ontologia. Com base nisso, a gente não fica olhando só para o centro do objeto de pesquisa, ou seja, eu vou atrás de ópera no Brasil, e aí eu descubro que não tem exatamente a partitura da ópera no Brasil. E aí eu fico frustrado e quero saber, né, o que tem, mas não tem, e acabo dizendo que não tinha, o que é uma mentira, né? Havia. Para isso, eu então começo a relacionar uma série de disciplinas e uma série de fontes, e também começo a investir em algo que é a história das mentalidades, ou seja, de como as pessoas pensavam no seu tempo, o que é que tem importância na vida delas. A outra coisa que passa a se tornar, né, bastante clara é que o Brasil ele é uma concepção, né, de Portugal, ou seja, Brasil e Portugal estavam unidos num mesmo território, né, político-administrativo, e eles constituíam um reino. Ou seja, o que acontecia lá, muitas vezes se dava também por reflexo aqui, e não é incomum que muito do que se passou aqui foi transmitido para lá, mesmo em música. Então, observar as coisas por esse prisma, não como um espaço só brasileiro, mas um espaço luso-brasileiro, faz com que algumas outras fontes passem a fazer sentido para nós. Se for para estudar dessa forma, então vamos lá para a abordagem, né, que a gente, né, pode dar. Durante o século XVIII, houve 3 reis em Portugal que, né, suas políticas acabaram influenciando o Brasil, sobretudo em música, porque influenciaram todo esse reino, todo esse ambiente luso-brasileiro. O Dom João V, que foi o que viveu mais e que também atuou mais na função de monarca, ele buscou uma aproximação estética e, portanto, com interesse político, com Roma. Ele era muito religioso e essa aproximação, né, lhe conferiu, inclusive, um direito que era o direito do padroado, ou seja, ele era o camarada que tinha o poder de nomear, destituir padres, né, no reino dele, e ele era o segundo em importância nesse reino, só devendo a autoridade ao Papa. Ele tinha uma representação religiosa. Com isso, ele vai promover a ida de estudantes do ambiente luso-brasileiro para Roma e trazer artistas, dentre eles músicos, de Roma para Lisboa e daí também para o resto do reino. Nesse caso, os nomes mais conhecidos que estão ali, deve saltar logo aos olhos dos estudantes, o Domênico Scarlatti, que é um nome que está nos livros, nos compêndios de História da Música. Ele é conhecido justamente por causa da sua obra Pra Tecla, e ela é muito estudada, ainda que se tem alguém aqui que estuda piano, já deve ter se deparado com a obra do Scarlatti. O Scarlatti viveu em Portugal quase 10 anos, ele já era músico do embaixador, né, de Portugal em Roma, desde 1714, e ficou até 1728, quando a princesa, casando com um príncipe espanhol, a princesa portuguesa, o leva para a corte espanhola, e lá ele vai viver o resto da vida dele. Entretanto, quando ele está lá, né, ele modifica uma série de coisas na estrutura organizacional, musical, na corte, e que vai servir também de referência para muitos outros lugares no Brasil. Ele constitui uma orquestra, a Orquestra da Real Capela, que tem músicos italianos, portugueses e de outros países da Europa, e também cantores. Esses músicos eles estão relacionados à chegada de um novo repertório, com esse repertório um estilo também. Nessa altura também a gente percebe que começam a surgir teatros lá.
Então, não só na corte, mas teatros públicos. E que alguns desses músicos que estão ali, ao lado dele, como é o caso do Pietro Giorgio Avondano ou Alessandro Paghetti, estão envolvidos na formação das orquestras e das companhias artísticas de ópera lá em Lisboa, a partir de 1730. No reinado do Dom José, que é o filho do Dom João V, a partir de 1750, a atividade operística vai ficar mais intensa na corte. E é aí que a gente começa a ver uma intensificação também no Brasil, porque o Dom José era um amante de ópera italiana. Ele, inclusive, não falava francês, como a maior parte dos reis europeus do tempo. Era muito chique falar francês, era uma língua diplomática e que também que circulava muito da cultura literária, escrita, mas o Dom José tinha uma apreciação muito maior pela lírica italiana, tanto é que ele dividia o seu cotidiano quase sempre entre tarefas da governação, atividades de caça e música, todos os dias. E construiu alguns teatros importantes nas casas reais, dentre eles o Ópera do Tejo, que foi o maior da Europa no tempo, destruído pelo terremoto de 1755. O que o Dom José tem de tão importante? Ele vai regulamentar a profissão de ator e a atividade lírica no reino, já por causa da existência de companhias e de artistas que buscavam delimitar a sua jurisdição de trabalho. Quando ele faz isso, há um boom de construção de teatros, não só nas províncias portuguesas, lá na Europa, né? Ou seja, não só Lisboa, mas todas aquelas pequenas terras, como no Brasil. Então, várias cidades brasileiras, das menores às maiores, passaram a ter teatro e alguma atividade teatral que sempre vai contar com música. É muito comum, nessa época, que toda atividade teatral, independente do gênero dramatúrgico, por gênero dramatúrgico a gente chama de drama, comédia, tragédia, independente do gênero, sempre haverá uma parte cantada. A estruturação da Orquestra da Real Capela, agora como Orquestra da Real Câmara, ela vai crescer mais, ela vai trazer mais gente de mais lugares, e a gente vai ver muitos músicos na função também de compositores, o que vai também aquecer esse mercado, essa demanda por produção de, enfim, não só de música de concerto, mas também de música de cena, né, a ópera. Vamos dizer assim, um dos desejos dele nas políticas do seu tempo, até por causa da influência do iluminismo, era fazer com que na colônia houvesse uma espécie de replicação do que acontecia no reino, ou seja, um poder central que se estabelecia com base na igreja e no teatro como forma de socialização. Era importante que isso acontecesse em vários lugares, porque o hábito de ver e ser visto no ambiente social confere a identidade e o status para aquelas pessoas que estão ali. As pessoas se conhecem, sabem de que famílias são, e da maneira como eles sentam ou se comportam dentro desse espaço público, que é o teatro ou a igreja, a gente sabe quem está em que ponto da hierarquia. Daí também há uma motivação para o espetáculo de ópera. A outra coisa importante que aconteceu ali a partir do Dom José é justamente um direcionamento estético para alguns temas importantes em ópera. Ou seja, a escolha do tema tinha um viés educativo, né? O debate de valores morais, a formação da cidadania, esses aspectos eram muito importantes. Quando nós chegarmos na época do reinado da Dona Maria, perto do final do século XVIII, e já uma casa real que começa, né, a fazer lentamente a sua transferência para o Brasil, né, a gente vai ver uma novidade nesse panorama. A novidade é uma predominância do repertório em língua portuguesa, uma grande variação de dramaturgias, ou seja, a gente vê vários tipos de ópera, não só aquela séria em 3 atos, mas o drama jocoso, a serenata, que era em um ato só, essa inclusive vai predominar, os entremeses, que eram como pequenas cenas cômicas entre atos de ópera. Vai haver uma série de possibilidades de texto e música no palco para todos os tipos de público.
Isso. Bom, quais são as primeiras óperas em língua portuguesa, para a gente começar a falar, né, a respeito disso? As primeiras óperas em língua portuguesa, elas pertencem à parceria do Antônio José da Silva, conhecido também na história da literatura como O Judeu, e o compositor português Antônio Teixeira. O Antônio José da Silva é brasileiro, nascido no Rio de Janeiro em 1705 e foi muito pequeno para Lisboa, com cerca de 6, 7 anos de idade, por causa, né, de um processo da Inquisição movido contra o seu pai e a sua família, justamente pela prática de judaísmo. Eles foram, numa leva de 20 e poucas famílias, denunciados pelo bispo do Rio de Janeiro, e lá eles foram acomodados justamente num lugar, num bairro chamado Bairro Alto, um bairro que não existe em Lisboa, num lugar chamado Pátio das Comédias. Ou seja, puseram aquele menino justamente na frente de um teatro. Resultado é que, mesmo tendo estudado Direito em Coimbra, ele seguiu a carreira de dramaturgia. E quem é o Antônio Teixeira? O Antônio Teixeira era um menino de 7 anos, quando Dom João V, lá naquela época em que ele está querendo aproximação com Roma, pegou e deu uma bolsa para ele estudar, né, instrumentos de tecla e composição em Roma. Então, vocês imaginam que se aquilo, né, já era, né, uma coisa difícil naquele tempo, viajar para estudar no exterior, hoje já é, então antes era muito mais, aquele menino devia ser absolutamente superdotado, né, como músico, e quando ele volta de lá, por volta dos 20 anos de idade, ele vai ser o revisor de contraponto, ou seja, revisor de composição de toda a música que é feita na igreja em Portugal. Então ele tinha uma carga de trabalho medonha, mas ele, de alguma forma, se envolveu com o teatro, e ele fez 7 das 8 óperas que o Antônio José da Silva escreveu. A parceria durou entre 1733 e 1738. Essas 8 óperas começam por aquela lá, a vida do grande Dom Quixote de la Mancha e o gordo Sancho Panza, que é, como vocês sabem, baseado no livro de Miguel de Cervantes. A partir daí, o Antônio José escolhe como tema sempre saído da mitologia, né, alguma coisa para expor, né, a rivalidade, ou seja, a tensão que existe entre a convenção social e o desejo natural. A gente estava numa época do iluminismo em que se discutia justamente, né, esses problemas da convenção social como uma forma, né, de amarrar o ser humano diante da responsabilidade para com, né, a moral e os bons costumes, deixando de lado os seus desejos pessoais. Ele passa a criticar isso nessas óperas. Dessas óperas que ele escreveu, apenas as 3 últimas sobreviveram com parte da música original. As 2 que nós vemos ali, Guerras do Alecrim Mangerona e Variedades de Proteu, elas são do ano de 1737, elas são uma antes do Carnaval e a outra logo em seguida ao Carnaval, que era muito comum naquela época que durante o Carnaval houvesse temporadas de ópera em toda parte. E, em 1738, o Antônio José, já preso, mais uma vez acusado do crime de judaísmo, vai ver. Ele vai tomar conhecimento que a sua última ópera estava sendo estreada também no teatro público. O Antônio José foi sentenciado a morrer na fogueira em 1739, morreu aos 34 anos de idade. Do Antônio Teixeira já não se sabe praticamente mais nada, a não ser dos seus 5 últimos anos de vida, compondo só música religiosa. Imagino também que deva ter havido algum tipo de problema para ele, né, nessa parceria com o judeu. Tá ok, obrigado. Mas e aí? E antes? O que tinha? Eles não fundaram isso, né? Tinha um Pátio das Comédias para onde o Antônio José foi mandado. Onde é que esse menino passou a ter interesse e o que é que ele viu? Antes, em Portugal, assim como no Brasil, os espetáculos eram todos baseados em modelos espanhóis. Entre 1580 e 1640, a Espanha anexou Portugal por causa daquela vacância de um herdeiro e, né, o casamento entre as coroas fazia com que uma coroa pudesse passar a outra quando não havia herdeiro aqui. Foi o que aconteceu. E aí a influência não só da cultura espanhola, mas também de costumes espanhóis em Portugal foi muito grande, e aqui no Brasil também. Até mais ou menos o final do século XVII, isso fica muito forte, até que com o reinado do Dom João V, isso começa a mudar lentamente. Ou seja, até o início da década de 1730,
tanto em Portugal quanto no Brasil, é comum que a gente veja, né, a menção a espetáculos de zarzuela, que é um nome muito específico do gênero lírico, ou seja, de um tipo de ópera na Espanha. No Brasil, essas zarzuelas, comédias, nos festejos, elas aparecem nessas cidades, né, a partir dessas datas que estão aí. Então, a gente vê que, por exemplo, aqui, perto de nós, em Ouro Preto, assim como Cuiabá, no Rio de Janeiro, desde 1728 já temos a indicação de representação de zarzuela. Assim como no litoral, né, Recife, Olinda e Salvador, mas também a gente vê gêneros, né, como altos, sagrados ou dramas sacros, lá para cima de onde eu venho, né, lá do norte. São Luís, Belém, a partir da década de 1730. As óperas do judeu no Brasil, e o judeu é porque ele ficou conhecido na sua época e pela história também como o judeu, elas começam a ser representadas, né, logo na década de 1740. Coincide com o fato de que elas foram publicadas só em texto em 1744 e disseminadas em toda parte. Ou seja, de alguma forma, o teatro que ele constituiu, ou seja, seu trabalho no teatro, não afetava, né, a sua fama de praticante de uma religião proibida naquela época. Tanto é que a obra foi editada. Quase todas as óperas dele estão documentadas terem acontecido em espaço aí, assim, né, brasileiro durante esses anos que vocês estão vendo aí. Em alguns casos, a gente sabe que apenas óperas do judeu foram feitas nessa cidade X, óperas de Antônio José naquela cidade Y. E em alguns outros casos, o nome da ópera aparece nos registros, né, como eu mencionei ali. E a música? Como é que é essa música? Já que estamos entre músicos, precisamos falar da música, alguma coisa. Como é que ela foi estruturada? Essa música ela é o seguinte: os manuscritos que chegaram até nós são dos anos de 1770, mais ou menos, ou seja, quase 50 anos depois da estreia. Elas vinham sendo feitas, e os manuscritos sendo recopiados, provavelmente por companhias diversas. E o que sobrou para nós, o que chega até nós, é um desses manuscritos aí por volta de 1770. Ele mostra que sobreviveram 17 das sessões musicais de lá. O Antônio José previu em libreto 21. Nós temos 17. E 3 delas, a música não é original. A música não é do Teixeira, mas nas outras, sim. Nós temos quase, né, tudo do Antônio Teixeira, menos essas 3. Por que essas 3 não são? Porque, passados 50 anos da estreia, o gosto musical também está mudando. Né? A gente ouve uma música diversas vezes e depois a gente enjoa e a gente já está ouvindo uma outra. Imagina com 50 anos de diferença. A gente troca o repertório todo. Né? Isso também acontecia no passado. E então a gente atesta, nesse caso, né, essa mudança de música para aquele mesmo texto. Ou seja, o texto continuava atual, o texto não estava vencido, ele continuou tendo vida, a música que foi perdendo, né, esse espaço e sendo substituída por outra. Na outra partitura que sobrou, inclusive elas estão conservadas no mesmo lugar, as variedades de Proteu, a gente tem um ponto mais cristalizado e um pouquinho mais antigo. São praticamente todas as sessões de música estão conservadas lá, né, daquilo que foi prescrito pelo autor, pelo Antônio José, e a única diferença é que 3 áreas que deveriam ser de 3 personagens diferentes foram suprimidas e eles, os que montaram, ou os autores, eles arrumaram um trio para esses 3 personagens fazerem. Muito provavelmente esse trio é da dupla original, o Antônio José e o Antônio Teixeira, porque a característica da música indica, né, isso. Analisando essa música, a gente percebe isso, e por causa também do texto. É o mesmo tipo de versificação de 5 sílabas, é um verso pentassilábico que o Antônio José usava para compor, né, o texto das suas óperas. Seria legal a gente poder ouvir também agora um pouquinho, né? Lembrando uma coisa, qual é a forma musical mais praticada por eles nesse momento? É a área da capa, é aquela que tem uma seção A,
que transita entre tônica e dominante, uma parte B, que está numa parte que é uma tonalidade flutuante, e o da capo é porque ela volta para o A de novo, onde ela vai terminar. Ouve-se tudo. Nesse momento, o cantor geralmente fazia uma ornamentação improvisada. Existe também aqui, né, algumas áreas em forma de rondó, que é aquele que tem o A, B, A, C, A, ou seja, há uma alternância entre a tonalidade e o tema de base com outras elaborações do autor. E também tem uma coisa que é uma exclusividade nossa, luso-brasileira, é o minueto vocal. O minueto é uma, né, elaboração para dança, mas era tão famoso, essa estrutura era tão famosa e tão querida no Brasil e em Portugal dessa época, que eles também faziam peças vocais no formato do minueto. Ternário, com, né, 2 ritornelos. Então, a gente vai ouvir a faixa 7, que é uma das áreas de Guerras do Alecrim Mangerona, que é isso que a gente estava mencionando aí. A gente vai ouvir só um pedacinho, tá? Para a gente poder usufruir mais um pouquinho depois. Então, vamos voltar para o slide. Vai andando, mais um pouquinho, pronto. A música, ok. Pode passar? Aqui, né, ainda tem um caso que é muito interessante, que é a última ópera do Judeu, Precipício de Faetonte, que sobrevive na Biblioteca de Coimbra, mas essa daí praticamente nada da música é do Teixeira e é de vários autores. E até o texto já está meio truncado, ou seja, já está meio misturado entre o original, né, e o que passou a ser elaborado depois. O que é interessante de estar falando isso para vocês é porque a gente sabe a datação desse manuscrito. Ele é de 1788 a 92, porque ele traz o nome dos cantores. E eles todos juntos só podem ter estado cantando nessa data porque eles estavam empregados num teatro lá em Portugal. Esses cantores, eles são do final do século XVIII e ainda é um pedaço mais distante de tempo em relação às outras óperas. Ou seja, esse repertório ele atravessou para o século XIX, porque a gente vai encontrar também manuscritos com o texto do Judeu aqui em Pirenópolis e numa coleção particular. Entretanto, nada dessa música que está lá em Pirenópolis é igual a essa daqui. Ou seja, ela foi sendo substituída por onde ela passou e ao longo do tempo, porque o texto permanece, às vezes com umas mudanças, e a música vai sofrendo atualização de gosto. Na dramaturgia das óperas do Judeu tem uma coisa que é muito interessante, que vai influenciar praticamente todo mundo que fez ópera no meio luso-brasileiro desse tempo. Sempre não se chamam atos como na ópera italiana, se chamam partes. E eram sempre 2, né? Eram 2 partes. As cenas sempre terminam com uma cantoria, ou seja, eles chamavam as áreas de cantorias. Então, ao invés de ter um recitativo e área, que é comum nessa estrutura da ópera do século XVIII, o recitativo é todo falado. Ele não é cantado. Só a área é cantada. Isso dá uma dinâmica diferente para quem está assistindo o espetáculo. Outra coisa que é interessante é que todas as cenas são baseadas na situação de farsa, ou seja, é um jogo de erros, de enganação. Essa ópera ela era chamada pelo próprio Antônio José da Silva de jocosséria. Ela é jocosa e é séria ao mesmo tempo. E o que tem de jocoso, além dessa situação da farsa? É que a farsa ela envolve uma coisa que eles chamavam de tramóia, que é como a gente chama mesmo hoje de tramóia. Alguém prega uma peça no outro para obter algum tipo de vantagem. Geralmente, isso estava associado, né, a equilibrar essa diferença de classes e envolvendo casamento. Nas Guerras do Alecrim Mangerona, por exemplo, são 2 jovens, né, em condição casadoira, que tentam se passar por, né, bem estabelecidos na vida para casar com 2 moças que eles acham que são ricas
porque eles vêm passar da igreja para casa. Mal sabem eles que elas também não têm nada, que o tutor delas está querendo arrumar um casamento com 2 jovens de boa família. Tentando aplicar a peça uns nos outros, eles acabam, né, se apaixonando, mas descobrem que, na verdade, são pobres todos, né? A outra coisa interessante é o par de graciosos. São personagens de cariz popular, esses não fingem ser da burguesia, eles são os empregados desses que eu falei antes, e eles estão lá para articular o mundo possível, ou seja, aquilo que a convenção social não permite, né, que as mocinhas façam ou que os jovens, né, ousem, eles estão lá para tentar resolver, marcar os encontros, né, armar as tramóias e desarmar quando a coisa dá errado. Então a ópera fica muito dinâmica e fica muito engraçada. Esse casal de graciosos e esse tipo de dinâmica fez com que todas as óperas assistidas no Brasil desse tempo fossem modificadas de acordo com essa dramaturgia. E os modelos musicais também passam a ser influenciados. Ou seja, essa música do Antônio Teixeira também passou a influenciar outros autores. Os manuscritos disso, né, nas fontes brasileiras, já mencionei. Segue para adiante. E aí a gente também tem o seguinte, para além do Antônio José da Silva, o que tem mais? Bom, tem coisas de diversos compositores italianos e portugueses do tempo, porque houve outros, né? E eles certamente contribuíram bastante. Na época do Dom José, o Dom José manda também muita gente estudar na Itália e traz compositores de lá, só que dessa vez para Nápoles. Nápoles era esse centro de referência estética. E entre o modelo da ópera séria, né, e esse modelo jocossério, surge um drama jocoso. Era mais ou menos aquilo que o Antônio José antecipava na escrita da sua ópera. A ópera séria ela vai ficar concentrada em textos de um escritor italiano chamado Metastasio e do drama jocoso de Carlo Goldoni. A gente tem, né, no Brasil, né, um teatro interessante que no Rio de Janeiro existiu entre 1778 e 1809. Era o Teatro de Manuel Luiz, conhecido também como a Ópera Nova, porque já tinha tido uma ópera velha. Esse Teatro da Ópera Nova, ele teve uma companhia que viveu lá a sua vida artística durante muito tempo. O Dom João VI, que veio para o Brasil, foi coroado aqui, ele, quando chegou em 1809, ele comprou um teatro justamente para aquela necessidade que eu tinha falado antes, o do ver e ser visto na corte. Então, estabeleceu uma visibilidade, uma sociabilidade no Rio de Janeiro. Estabeleceu também o lugar da Capela Real e estabeleceu o lugar do Teatro Real. Comprou o teatro que tinha na cidade para tornar teatro régio. Quando comprou, comprou com tudo que tinha dentro. Foi entregue só a chave. Tudo que tinha dentro envolve música, as partituras. Essas partituras ele levou com ele quando ele voltou para Portugal em 1821. E foram para onde? Foram lá para a casa da dinastia de Bragança, a família de Bragança que tinha assumido o trono. Isso fica numa cidadezinha longe, quase na Espanha, no Alentejo, chamado Vila Viçosa. Lá estão 118 maços, que podem ser, né, desse jeito aqui ou da altura aqui do meu quadril. Todos eles das partituras que restaram desse teatro. Dentre elas, centenas e centenas de óperas, incluindo aquelas que mencionei do Judeu, mas também de vários autores italianos. Como sabemos que essas óperas eram mesmo do Teatro de Manuel Luiz? Nomes de cantores atuantes no Brasil, que nunca saíram do Brasil, nas páginas dos manuscritos. Quase tudo traduzido para português, um outro hábito aqui do Brasil, né? Porque aqui a gente não tinha um teatro de corte. Todos os teatros aqui tinham uma função, né, educativa de se dirigir, né, à formação de cidadania, portanto, em ser em português. A outra coisa interessante é que os copistas de muitas dessas partituras eram brasileiros. Eles eram os copistas do padre José Maurício Nunes Garcia, o compositor carioca da virada do 18 para o 19. Sabemos isso porque, sendo copistas do José Maurício, e o José Maurício nunca tendo saído sequer do Rio de Janeiro, esse material então estava no Rio. Não tem mais errada. Então, esse material pertencia a esse teatro. É o único material de um teatro do luso brasileiro, todo reunido junto, e a gente tem uma ideia do repertório ao longo do tempo. Já expliquei isso aí.
Aqui uma relação de autores italianos do repertório de Vila Viçosa. São vários autores importantes do período, que vocês, em algum momento, na vida acadêmica ou nos estudos musicais, vocês vão, né, se deparar. E aqui os autores são lusófonos mesmo, os que são, né, nascidos dentro da língua portuguesa, que escreveram naquele tempo, né, começando pelo próprio Teixeira. Olha que o nome do José Maurício também está ali. Duas das obras vocais dele, líricas, sobrevivem apenas lá, que foram feitas também para teatro. E o último nome que também está ali, o Bernardo José de Souza Queiroz, sabemos que ele é um autor, embora português de nascimento, ele é um autor que viveu no Brasil a maior parte do seu tempo e aqui também escreveu ópera. Aqui, por fim, tem uma coisa muito interessante para comentar com vocês, que é o seguinte: há um documento bem bacana, que é um manuscrito que foi publicado no finalzinho do século XIX. O manuscrito é lá do final do XVIII. Ele é uma relação de óperas, de atores, músicos, né? E também de crítica aos espetáculos que o Diogo Lara Ordonhes assistiu em Cuiabá no ano de 1790. Quem é o Diogo Lara Ordonhes? Diogo Lara Ordonhes ocupava o cargo de ouvidor de Cuiabá. Era um cargo governamental da pessoa que recebe as reclamações, né, sobre o aparelho burocrático. Ele era muito querido na cidade e, quando foi transferido nesse ano de 1790, os cuiabanos resolveram homenageá-lo. Fizeram um festival que durou um mês inteiro, óperas quase todos os dias. Nesse registro que a gente tem os registros mais antigos de crítica musical a espetáculos líricos no Brasil. Ele, inclusive, nos fala detalhes muito importantes sobre a atuação, o que era considerado bacana, o que não era, dentro dessa mentalidade da época. E aí a gente percebe uma coisa muito interessante, que já se repetia aqui em Minas Gerais e em parte do país. As companhias artísticas eram organizadas de acordo com a hierarquia social daqueles indivíduos, ou seja, pela gradação de cor, pela irmandade a que pertenciam, pela profissão que detinham naquela sociedade. A ópera era oferecida, ou seja, era paga por um grande comerciante que contratava aqueles artistas. Essas óperas eram justamente, né, óperas saídas daquele repertório comum que vimos do Teatro de Manuel Luiz. Muitas vezes, né, a gente pode imaginar que possam até ser cópias circulantes, né? E uma outra coisa muito interessante é que a gente vê a presença dos graciosos o tempo todo. É muito curioso também notar que todos os personagens, inclusive os femininos, eram feitos por homem. Havia um hábito, por motivos diversos, em Portugal, mas não só, também na Itália, nos estados de influência do Vaticano, que mulheres não subiam à cena, ou seja, não era uma profissão para mulheres. Entretanto, no Teatro de Manuel Luiz, nós vemos vários nomes de mulheres ocupando os papéis femininos. Uma outra coisa interessante, né, aqui é também a formação das orquestras. As orquestras tinham formação de acordo com os espaços, as necessidades acústicas, que era uma coisa comum em todo o período do século XVIII, mas também de acordo com as possibilidades financeiras de quem oferecia. Então, era uma outra coisa curiosa, é que as orquestras poderiam estar em teatro e poderiam estar em tablado, ao ar livre, né, perto de uma acústica, como essa aqui, de uma grande parede, ou, muitas vezes, num teatro que a gente chama de efêmero. Ele é construído para isso. Vamos dar uma olhada nas imagens. Aqui, por exemplo, é um teatro efêmero. A imagem, infelizmente, não está muito nítida daqui, mas é um teatro efêmero construído para celebrar o casamento da Carlota Joaquina com o Dom João, que vai se tornar Dom João VI. De autoria de um italiano que já vivia no Brasil. Ele pintou isso, não se sabe exatamente onde, porque o casamento se deu na Europa, o camarada viveu aqui, né? E é do ano de 1785. O teatro é feito em 3 partes, e a orquestra, diferente de hoje, ela é arrumada em 2 fileiras de músicos, de frente um para o outro, com os instrumentos do baixo contínuo, que é a seção dos graves e da harmonia, que está no centro. Aqui é conhecido de vocês, é uma casa de ópera aqui de Minas Gerais, é de Ouro Preto. Ela tem esse aspecto desde sua construção, 1770.
O seu aspecto interno é esse, claro, com modificações do tempo, mas era muito comum que em todas as províncias, né, do Império Luso-Brasileiro, as casas de ópera tinham mais ou menos essa dimensão. Assim como na Itália, elas nunca passavam dos 200, 300 lugares. Só os grandes teatros de corte das grandes cidades poderiam ter mais. Aqui em Sabará, já bastante modificado, porque esse teatro é de 1819, mas ainda numa arrumação muito semelhante ao anterior. E aqui o Teatro Imperial do Rio, 1835, onde, na verdade, os registros dizem que foi o Teatro Régio. Se foi o Teatro Régio, foi o antigo Teatro de Manuel Luiz. Esse prédio, com muitas modificações, sobrevive uma parte da sua fachada, hoje no Rio de Janeiro, na região da Praça 15. Aqui uma fotografia que, infelizmente, não está dando para ver muito bem, mas ali no canto, aquele edifício, troca para mim de novo, é esse aqui, que é o Teatro São João da Bahia, mais ou menos da época do Teatro Régio, 1812, aqui numa litogravura do tempo. Salvador foi a primeira capital, né? Então ela tinha já por tradições, né, a construção de teatros representativos. Já? Bom, eu deixei esses últimos momentos para que vocês possam fazer perguntas, tirar alguma dúvida, ou para ouvir um pouquinho mais, se vocês quiserem, dos exemplos musicais que eu separei. Se alguém quiser, e desde já, né, encerrando aqui, agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Alguém se candidata? Diga lá. Para isso aqui? Então, como eu te disse, as fontes muitas vezes não são aquelas que nós conhecemos, o livro em que a informação está processada. Mas existe alguma coisa que você pode comprar. Por exemplo, o Teatro na América Portuguesa, do Rogério Budach, que era um professor da Universidade Federal do Paraná, é um livro que tem algumas dessas informações. Pesquisando no Google acadêmico por nomes como o dele, o meu, o do professor David Kramer, de Lisboa, vai encontrar artigos, capítulos de livro, né? E porque há congressos diferentes e a gente vai publicando coisas coletivamente para tentar, né, dividir esse trabalho. Então, ali também você tem condição de encontrar. Mas a maior parte do que está aqui é pesquisa em fonte primária. É ir lá e olhar o documento. Tá? Mais alguma coisa? Sei não. Tem alguém se movimentando assim, não sei se é vontade de ir embora ou se é querendo perguntar. Então, se não tem ninguém, eu queria mostrar mais alguma coisa, né, interessante. A faixa 3 é um caso muito interessante de um processo de elaboração musical desse período, que é o seguinte: eles pegavam o texto de um determinado autor e colocavam na música de outro. A música muito conhecida, geralmente de um autor bastante conhecido. E ela migrava de uma ópera para uma outra. Era bastante fácil, entre aspas, fazer ópera assim. Os compositores mineiros que se envolveram com isso fizeram bastante essa prática. Ela chama-se contrafacta e, quando se reúne tudo, né, para construir uma ópera nova, chama-se pastiche. Essa que a gente vai ouvir aqui, ela é originalmente, né, de uma ópera chamada Zenóbia, do libreto do Metastásio. E ela vai migrar para um texto do Carlo Goldoni e a música é do Nicola Piccini. Isso foi ouvido pela primeira vez, que nós sabemos, em Cuiabá, 1786, também no Rio, em Ouro Preto, 1797, e em Lisboa, em 1801. Nesse caso, a versão mais antiga que a gente conhece foi daqui, Brasil.
paradinha. Esse trabalho que vocês estão ouvindo, ele é a Orquestra Barroca do Amazonas, que gravou. É um grupo que eu tenho com colegas professores e alunos lá da universidade. Isso acabou ultrapassando a fronteira, né, das paredes da universidade. O grupo ganhou vários patrocínios, já viajou para a Europa algumas vezes. E nós, ano passado, inclusive, circulamos por Minas e outras cidades brasileiras justamente na turnê Ópera no Brasil Colonial. O grupo tem vários sites no YouTube, com 4 CDs gravados, inclusive no último, que é pelo Festival de Música Antiga e Música Colonial Brasileira de Juiz de Fora, contou com um professor daqui, da casa, o professor Fausto. Ele foi, né, muito gentilmente o nosso contrabaixista naquela ocasião. Se vocês quiserem conhecer mais, é só acessar o YouTube, tem os CDs, né, também à venda na internet, não custa caro, nada, né, que não se possa. Pode até comprar música por música, né, pode até pagar só para ouvir, que é centavos, aí depois você compra se quiser. E eu espero que mais pessoas se interessem, porque foi um projeto justamente que nasceu disso daí, interesse de, né, pessoas das práticas interpretativas que queriam encontrar um patrimônio seu e defender esse patrimônio, né, que é essa música que pertence a nós. Muito obrigado pela atenção.